um prazer estar aqui com vocês. Como disse a Lê, né, eu faço parte da equipe do Básico e trabalho às terças-feiras, né? E eu dei essa aula também na terça-feira e é um tema extremamente interessante, né, extremamente curioso, né? Todos nós temos essa curiosidade de saber, afinal, como se processa a reencarnação, a nossa reencarnação, né? Então, a gente vai trazer aqui o que a gente já entendeu, né? O que eu já absorvi, o que os espíritos já trouxeram para a gente, informando, né? E a gente vai discutir um pouco. Vocês podem, a qualquer momento, pedir, né, para falar, se colocar, não tem problema nenhum. Se eu tiver apenas numa linha de raciocínio, eu só vou pedir um minutinho para poder terminar. Se, por um acaso, algum aluno, algum de vocês sentir vontade de perguntar algo e que eu sei que já vai vir a seguir, né, porque, às vezes, a gente vai numa linha de raciocínio, né, construindo para chegar até onde a gente quer. Eu vou dizer, aguarde só um pouquinho, que eu vou chegar lá, viu? Para que você não fique chateado achando que eu não quero responder. Não, é porque ele já vai vir adiante, ok? Lembrando também de levantar a mãozinha aí para fazer a pergunta, porque a aula é gravada. E, às vezes, os colegas também, né, querem ouvir, né? Porque, às vezes, é a mesma dúvida de todo mundo, a mesma curiosidade, tá bom? Então, vamos lá? 8ª aula, né? Já estamos quase no meio do curso, né? Rapidinho, parece que foi ontem que a gente estava aqui recebendo vocês no salão. Bom, para a gente se situar, a gente vai ver aqui o objetivo geral da nossa aula. Qual é esse objetivo? Explicar o processo da reencarnação como um fato biológico natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Então, entender que a reencarnação faz parte da nossa vida, é um processo natural, que não é só do ponto espiritual que ele ocorre também tem um fator biológico, né, e que está relacionado diretamente com os conhecimentos que a gente já integrou, né, que é a tal evolução. Né? O que eu já integrei com o meu aprendizado nas minhas diversas encarnações. Isso vai influenciar em todo o nosso processo de reencarnação. Tá bom? Os objetivos específicos, perceber de forma lógica como se processa a reencarnação em suas particularidades. Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual. E a gente vai conversar aí, né? Qual é o nosso corpo espiritual mesmo? Como é que ele se chama? Perispírito. A gente vai entender que esse perispírito sofre transformações, mudanças a cada reencarne. Compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico. Afinal, em que momento o espírito se acopla à matéria? Será que ele está o tempo inteiro ali? Como é que é? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Entender que a reencarnação é um processo biológico, novamente, e que se dá de forma mecânica. Olha que coisa interessante. Ué, como assim mecânica? Não tem que ter alguém fazendo isso? O espírito não tem que estar atuando ali? Como é que é isso? Como esse corpo se forma de forma mecânica? Certo? Então, são temas bem interessantes e a gente agora vai partir aí para a nossa discussão, tá bom? Bom, primeiro que eu quero só relembrar que nós já tivemos 2 aulas, né, sobre reencarnação. Essa é a terceira que fecha esse bloco, onde a gente fala sobre a reencarnação. Né? E a primeira foi reencarnação e ciência. Né? E ela tinha o objetivo de demonstrar para vocês que, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Então, foi aí que foram apresentados, né, os estudos de Ian Stevenson, Ellen Van Bach e todos os outros sobre estudos com regressões, marcas de nascença, né? Os acontecimentos de quase morte, EQM, né? Mostrando, né, que a reencarnação é um fato. E depois a reencarnação como processo educativo. Então, a gente foi entender, na realidade, que nosso processo de reencarnar, desencarnar, reencarnar e desencarnar nada mais é do que a nossa possibilidade de aprendizado, de adquirir
novos conteúdos, novos saberes, de integrar, né, essas habilidades, que vão me habilitar, por assim dizer, para a próxima reencarnação. Então, eu já vou vir com um conhecimento maior, com possibilidades maiores de fazer, diferente, inclusive, daquilo que eu não pude dar conta ainda num determinado período. Então, a gente vai ver que nossos parentes, a nossa profissão, os nossos amigos, as situações que a gente passa, faz parte tudo de um processo de educação do espírito, né? E que acaba que aqui, a nossa existência aqui, nesse plano material, é uma grande escola, né? Onde a gente vai ter umas provas mais fáceis, outras mais difíceis, igual escola. Eu não passo, né? Não dei conta de uma matéria, não aprendi, aí vou repetir o ano, vou repetir aquela matéria, porque eu ainda não entendi, porque eu ainda não aprendi, não integrei aquele conhecimento. Assim é os nossos processos aqui, tá bom? Então, só relembrando. Opa. Então, o que é e como se dá o processo reencarnatório? É isso que vai ser a nossa discussão. O que é e como se dá, ok? Mas, antes disso, a gente vai lembrar um pouquinho do ciclo de aprendizado do espírito. Quem sabe no que consiste esse ciclo? O que é esse ciclo? Ninguém sabe. Tem uma ideia? Gente, não precisa ser perfeitinho, bem explicadinho, não, mas uma ideia, o que ele vem quando eu falo em ciclo de aprendizado. O que será que envolve isso? Oi? Nascimento. Que mais? Nascer, crescer e morrer. Sim, e qual seria o objetivo disso? Nesse crescer, nascer, crescer e morrer, né? Desencarnar. Oi? Evoluir. Evoluir é a consequência desse processo, desse ciclo, né? Oi? Aprendizado também faz parte desse processo. Vamos lá. Vamos ver, então, voltando lá na aula de evolução, rapidamente. Nós somos aí, né, criados, somos princípios espirituais, né? O Criador nos fez, lá dizendo, simples e ignorantes, do ponto de vista de não ter conhecimento, de não ter integrado ainda, né, habilidades, e que vai fazer aquele estágio, vai passar pelos diversos reinos, né? O de reino mineral, que é onde tem a matéria mais bruta, seria o reino mais primitivo, não foi isso que a gente viu? E que ali ele foi aglutinando, se apropriando daquela matéria mais bruta, e foi também, ao mesmo tempo, adquirindo e aprendendo as relações de atração, que é o que o reino oferece, a atração dos minerais. Aí ele foi estagiar, depois disso, o reino mineral não tem mais nada a me oferecer, enquanto princípio. Eu já integrei tudo aquilo que eu precisava integrar, não é assim? E aí eu vou para o reino vegetal. Ali eu já vou ter outro tipo de matéria, concorda? Eu saí daquela matéria extremamente bruta para uma matéria diferente e que já tem ali nos vegetais um princípio de digestão, né? Através da fotossíntese, né? Já tem um processo ali alimentar, já tem um princípio de sensibilidade, porque as plantas são sensíveis, já foram comprovados isso, né? Inclusive sensíveis às nossas reações. Então, você ali nesse reino tem essa possibilidade. Estagiei lá, milênios, anos, ou o tempo que for necessário, não tenho mais nada para integrar do reino vegetal. Aí eu encarno no animal. No animal, a gente tem ali um outro contato com uma matéria diferente, que foi a do vegetal, e ali você já tem mais o instintivo. Tudo aquilo que é instinto em nós aprendemos ali nessa experiência do animal. E ali você já tem um sistema de reprodução mais complexo, você já tem um sistema alimentar mais complexo. Então, o princípio foi, pouco a pouco, né, se apropriando dessa matéria e do aprendizado de cada local, de cada uma delas. Chega um momento que esse reino também não tem mais nada para me oferecer.
desde os animais mais simples, de forma coletiva, até aqueles que apresentam uma individualidade, né? Porque concordam comigo que os peixes são extremamente coletivos. Um que um faz, o outro faz, né? Eles não têm, é uma consciência coletiva. Agora, se você já pega, por exemplo, uma manada, umas vaquinhas, né? Tem o sistema, tem ainda a consciência coletiva, mas de vez em quando todas estão pastando de um lado e uma de repente resolve passar em outro canto. Então, ela já é um indício de individualidade, né? Tem animais já na natureza, porque você tem também na natureza essas diferenciações, né? De nível de consciência mais coletiva ou mais individual. Aprendi tudo, já estou pronto, já me entendo como indivíduo, né? Já tenho uma outra consciência, está na hora de eu encarnar no reino hominal. E no momento em que eu encarno no reino hominal, eu sou denominado o quê? Hein? Eu era princípio espiritual, agora eu sou o quê? Espírito. Né? E aí a gente vai viver todas essas vidas de relação que têm a ver com esse ciclo de aprendizado. O ciclo não seria isso? Eu encarno, desde a minha primeira encarnação, né? Vivo a minha vida de relações na Terra, e as relações em todas as dimensões da vida, na vida amorosa, na vida profissional, na vida familiar, todas as questões que são colocadas para ver de que forma a gente resolve isso, de que forma a gente compreende isso, de que forma a gente integra, e a gente vai viver essa nossa experiência 50, 60, 70, 80, 100 anos, que seja, né, aqui no plano terrestre. Aí chega um momento que a pessoa aqui, que a gente aqui chama de personagem, porque o espírito, na realidade, é imortal, né? Mas essa pessoa que está aqui, Tânia, um dia vai deixar de existir. Esse corpo vai deixar de existir. A minha essência, não, mas isso deixa, isso é finito. Quando esse corpo, esse personagem que o espírito que eu sou criou para as minhas experiências, não tiver mais nada para oferecer, não me é mais interessante permanecer com ele. Eu me descarto simplesmente, o espírito descarta esse corpo e vai projetar uma outra experiência, uma outra realidade, com um outro corpo apropriado e ajustado para a experiência que ele quer viver. Certo? Então, é isso. Acabou, desencarnei, vou para o plano espiritual, vou ficar lá, escutando a harpinha, deitado, admirando a natureza. Não, eu vou continuar o meu aprendizado, porque é uma continuidade. É simplesmente uma passagem. Você sai daqui do plano, é como se passasse um portal e está numa outra realidade. Mas você tem vida. A vida é contínua, você tem suas experiências. Pode ser um pouco de forma diferente, pode ser algumas muito similares. E aí eu vou ter o meu aprendizado, o meu processo de aprendizado lá da mesma forma que eu tive aqui. Porque existem experiências que só a matéria pode nos fornecer. E aí eu achei bem engraçado que uma aluna virou e disse, espírito com espírito não faz espíritozinho, né? Eu falei, não, não faz. Então, a gente precisa da matéria. Tem coisas que só a matéria vai nos fornecer. Da mesma forma que o meu aprendizado no plano espiritual, só o plano espiritual vai poder me oferecer. Então, a gente continua aprendendo. Pronto, chegou, está na hora de voltar. O espírito sentiu a necessidade de retornar para continuar o aprendizado dele, ou se ele não sentiu essa necessidade, alguém vai sentir por ele. Então, ele vai, mesmo não querendo, porque reencarnar é um processo natural e vai acontecer com todos nós, querendo ou não querendo. Certo? Aí, se analisou as necessidades desse novo ciclo de aprendizado na matéria. Se eu não preciso mais, eu cheguei a um ponto que eu não preciso mais encarnar, porque essa experiência aqui também já não tem mais nada a me oferecer. O que acontece comigo? Né? Vamos ver. E se eu não preciso disso? Então, a gente vai. Se não, a gente continua a evolução no plano espiritual. Não parou. Eu continuo no plano espiritual ou em outros mundos. Né? Um dos princípios aqui do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Então, não só esse orbe habitado, o universo é habitado, com formas diferentes, com densidades de matérias diferentes,
né? Alguns a gente pode não visualizar, pode existir, mas a gente não visualiza com os nossos olhos, com os nossos sentidos, mas a gente vai continuar, ou aqui, ou em outros orbes, né? Eu sempre digo que o Criador nos deu um quintal maravilhoso, que é o universo, que a gente não tem nem noção de dimensão, né? Então, não é possível que minha experiência enquanto espírito acabe aqui. Eu vou querer mais. Eu aprendi, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí vou indo, vou migrando, né? Então, a gente vai se deslocando para outros locais. Por quê? Porque o aprendizado, a evolução, é uma construção eterna de conhecimento e felicidade. Porque, no final, a gente quer felicidade, a gente quer ser feliz. Ao final de tudo, a gente quer, na verdade, nos conhecer. Porque a gente não sabe quem somos. Na verdade, nós não sabemos. Então, a busca do espírito é por ele mesmo. É entender quem ele é, de onde ele vem, qual o propósito dele, para onde ele vai. A gente não está constantemente nesse pensamento. A gente não está aqui também em busca disso. Então, a primeira coisa que o espírito deseja é conhecer a ele mesmo. Certo? Então, esse aprendizado é contínuo. Porque eu não sou só o personagem de hoje e nem serei o personagem de amanhã, depois de todos os que eu vou construir. Então, meu aprendizado continua. E, se sim, eu volto para aquele ciclo. Então, esse é o nosso ciclo. Nascimento, como ela falou, né? Eu reencarno, eu vivo as minhas relações, eu vivo, não só cresço, eu vivo, é preciso viver, entender. Porque existe uma questão, né, entre você estar passando pela vida e você estar vivendo a vida. E desencarno, vou para o plano espiritual, vivo minhas experiências, preciso encarnar novamente e volto ao ciclo. Sempre com uma nova possibilidade, com uma nova história, com um novo personagem, com novas relações. Então, por que o ciclo de aprendizado? Vamos falar um pouquinho dele. Ele tem um propósito. O propósito desse ciclo é o quê? Integração de habilidades e evolução. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu integro isso dentro de mim, mais eu evoluo, porque meu grau de complexidade, vocês concordam comigo? Aumenta. Quanto mais complexos somos, maior capacidade de avaliar as situações nós temos, porque a gente tem conteúdo para isso. Não sou um livro de páginas em branco, né? Eu tenho uma história, eu tenho um conhecimento. Original. Por que ele é original? Sempre um novo personagem, sempre um novo contexto, sempre novas experiências. Nunca uma reencarnação é igual à outra. Nunca. E fica fácil de entender isso, porque, se a gente analisar, será que eu sou a mesma pessoa agora, 10h22 da manhã, que eu fui ontem, 10h22? Não somos. Porque nós estamos constantemente sendo colocadas em situações, em experiências, em desafios, né? Desafiando a nossa criatividade, desafiando a nossa capacidade de nos relacionar com o outro, de enfrentar as nossas dificuldades e as nossas conquistas. Então, não somos iguais. Né? De um dia para o outro, de manhã para a noite, algo pode acontecer que mude em você um pensamento, uma forma de agir. Então, que dirá uma reencarnação? Então, cada uma delas é diferente, é original, é nova e única. Certo? Limitada. Por quê? Porque eu só vou estar aqui o tempo que for necessário para o meu aprendizado. Então, ela tem um tempo finito. A reencarnação. O espírito, não, mas a reencarnação, sim. Esse personagem que reencarnou, um dia vai deixar de existir. Por isso, a importância de nós aproveitarmos o máximo o tempo que nos foi determinado aqui enquanto esse personagem. Né? Entender que isso aqui é um papel importante. É fundamental essas relações, porque a gente aprende um com o outro, aprende com os desafios. E aí vem muito o processo de aprendizado. Então, valorizar exatamente a pessoa que você é hoje, porque ela vai ajudar e contribuir para a sua evolução. Ok? Alguma pergunta, por enquanto? Não? Então, vamos seguir. Aí, nessa citação aí do livro de Adenauer, ele fala que o processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica, que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural, novamente, né? A gente está falando, e que está sujeito a ser o ser humano, quando sob certas condições,
encontra-se desencarnado. Alguém aqui duvida que, para que um espírito reencarne, existe uma questão biológica? Como é que a gente vem ao mundo? Por que o espírito reencarna? Porque existe um fator biológico, que é o nosso corpo, através da reprodução, não é? Nós somos capazes de produzir os nossos próprios corpos para receber esses espíritos. Então, existe um fator biológico, não é só do ponto de vista espiritual, né? Por isso a matéria também é tão importante. Oi. Me ocorreu algo na sua fala. Há possibilidade de um corpo biológico não receber um espírito? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Okay. Lembra que, eu não sei se você estava disso, vai ter uns slidezinhos. Pois é, vai ter alguns slidezinhos, mas pode perguntar sempre que tiver dúvida. Vai ter alguns slides à frente, eu vou sinalizando. Espera só um pouquinho, a gente vai chegar lá, tá bom? Então, nós produzimos os nossos corpos, existe um fator biológico, né? E ele, o desencarne, ele ocorre sob determinadas condições que a gente vai ver. Que condições são essas? Né? O que leva um espírito reencarnado, a forma que reencarnou, no lugar que está. Então, essas condições é que vão direcionar ele exatamente onde vai estar a sua reencarnação e de que forma ela vai se processar. Tá bom? É outra aqui também de Adenauer. O processo reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através do seu perispírito, será agente das mudanças necessárias a seu progresso durante o processo de divisão celular. Destrinchando isso, o que ele fala. Bom, primeiro, a reencarnação é uma lei automática. A produção dos nossos corpos, né, ela ocorre através de um automatismo, sem necessariamente, e aí vai indo um pouco para a questão que a colega aí, ter um espírito atuando para a formação daquele corpo inicialmente. Porque o nosso corpo vai fazer isso de forma natural. Nosso corpo vai fazer isso de forma natural. Ele está se preparando para produzir um novo corpo, para receber um espírito. Ele pode receber ou não, mas o processo vai ocorrer. Entende? Então, é isso que ele quer dizer, que são forças automáticas. Né? Outra coisa, ocorreu, sim, o processo todo de fecundação, acoplamento, né, do espírito ao corpo físico. Neste momento, esse elemento, que é o nosso corpo espiritual, corpo astral, perispírito, seja o nome que você conheça, ele vai atuar como uma forma, como um molde que vai interferir na formação do corpo biológico. Por quê? Porque esse perispírito, vocês lembram, ele armazena todas as minhas experiências relevantes, todos os meus sentimentos que foram marcantes. Então, esse corpo, ele tem energeticamente, tem uma vibração. E essa vibração vai gerar um campo que vai ajudar a moldar, né, esse corpinho novo que está acontecendo lá ainda no útero da mãe. A gente vai falar um pouco melhor aí na modelagem do feto. Mas para entender, então, que o corpo ele pode começar a ser formado sem necessariamente ter um espírito acoplado, porque isso é um mecanismo humano, biológico, certo? Agora, é claro, para que esse corpo nasça, tenha vida, se desenvolva, ele vai precisar de um espírito. Porque quem anima a matéria é o espírito. A matéria, por si só, não tem vida, ela não consegue, né, agir como a gente age aqui, tá bom? Bom dia. Bom dia. Isso quer dizer que, quando a gente acompanha uma gestação, certo? Até 12 semanas, algumas gravidez vão avante, outras se tornam anembrionado, abortamento incompleto, abortamento retido ou espontâneo. Sim. Isso quer dizer que aquele espírito já veio, já cumpriu sua missão e ali ele... Você tem vários aspectos. Esse corpo pode se desenvolver até o final e não ter um espírito não se acoplar, e aí são os natimortos.
não tem ali um espírito acoplado. Os abortos, sejam em que esfera aconteçam, podem ter várias questões, que a gente vai até falar um pouco mais. Mas, assim, só para falar, pode ser o espírito que desistiu da reencarnação. Ele não quis. Fui, marquei, fui, chegou lá, não deu conta, estou voltando, não deu meu momento. Pode ser. Né? Tem um fator biológico também. Pode ser que aquele corpo da mãe não tenha condições de continuar aquela gestação. Tem um fator biológico também. Tem um fator da experiência que a mãe tem que passar. Isso vocês viram um pouquinho no processo. Né? Porque tudo o que ocorre é para ambas as partes. Não é para um só. É para o nosso aprendizado. Muitas vezes, aquela mãe, ou aqueles pais, ou aquela família precisa passar por uma situação dessa, de perda, talvez para valorizar a vida. Então, são vários aspectos. Não tem um motivo que a gente pode dizer, é isso. Pode ser tudo isso. Né? Desistência, prova para a mãe, prova para o reencarnante também, que se vê nessa situação de vou e, de repente, volta. É a experiência que ele pode estar precisando passar também. Aqui, ó. Esse espírito que desiste da encarnação é um tipo de suicídio? Sabe que a gente já teve essa... Eu acho que não. Ele nem chegou a completar aí a reencarnação. Eu não vejo como suicídio. Eu vejo realmente como uma desistência. Né? E pode ser que esse teria que ser o processo dele. Né? De repente, nem ele estava querendo desistir, e aconteceu. Eu não acredito que seja considerado um suicídio, mas porque ele não chegou nem a reencarnar. Né? Ele se parou no meio do caminho. Né? Então, eu não vejo como... Pode ser que alguém até veja, entendeu? Mas eu, Tânia, não entendo como suicídio. Peraí, que ele... Bom dia. Bom dia. Eu queria saber, assim, o espírito, quando ele vem com alguma deficiência, ele faz essa opção ou ele é obrigado a fazer por algum processo lá que a gente não entende? Né? Inclusive, até pode nem querer fazer, reencarnar por conta disso. E eu vou te pedir também para esperar um pouquinho, que a gente vai chegar lá. Está todo mundo já lá na frente. Opa, mas isso é bom. Pegando o gancho lá da pergunta anterior, do suicídio, como a reencarnação se processa até os 12, 14 anos, à medida que a idade vai avançando, o espírito vai tomando consciência enquanto encarnado. Vamos imaginar que uma criança, aos 5, 6 anos, sinta a vontade de pular de um prédio. Sei lá. Seria um tipo de suicídio do espírito? Ele já está mais suicídio. Encarnado do que... Não, é suicídio. Porque a gente vai ver esse processo aí de quando finaliza a reencarnação do ponto de vista físico, biológico e do ponto de vista psíquico. A gente vai chegar lá. Tem uma parte que é adaptação à vida que a gente fala sobre isso. Viu? Mas é um suicídio. E a gente, já para vocês ficarem pensando, gente, tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, certo? A gente precisa lembrar que aquela criança, aquele bebê que chega aqui, não é um livro de páginas em branco. Ele já viveu muitas vidas, ele já teve muitas experiências, ele já tem algo na vida dele, nas reencarnações que tocaram, que pode gerar uma tendência, inclusive ao suicídio, que são essas tendências. Então, a gente tem que pensar e olhar para esse ser que nasce como espírito que já teve várias reencarnações, que tem história. É porque a gente vê o bebê, a gente vê o personagem, que é aquele personagem novo, que a gente vai ter que aprender tudo, mas o espírito que habita ali, que está ali, às vezes é mais velho do que quem está recebendo. Mas, psicologicamente falando, uma criança de 5 anos que, por arte, por não saber, porque a criança em si, ela vai, debruça na janela do 3º andar e cai. Isso não é suicídio. Aí não é. Ele está falando que tem vontade, que sobe num prédio e se joga. Mesmo sendo uma criança, é um suicídio. O espírito, lembre que o espírito é antigo. O que está movimentando todos aquilo ali é tudo o que nós fazemos, todas as nossas atitudes, sejam quando crianças, sejam como adultos, quem impulsiona é o espírito que comanda tudo. Né? É a vontade do espírito, ele manda esse impulso, né?
né? E chega até nós para executar, mas é o espírito. Aí é escolha. Aí eu digo que é o livre-arbítrio. Né? É o livre-arbítrio. Né? Nem tudo que a gente tem um impulso de fazer é o mais adequado. Né? Não digo nem certo e errado, mas mais adequado. Então, são escolhas. Né? É por isso que a gente está aqui, para aprender a fazer escolhas. Né? Então, vamos lá, vamos continuar. Vocês concordam que não existe encarnações iguais? Vocês concordam? Por quê? Hein? Por que não existem encarnações iguais? Porque somos diferentes. Já vivemos muitas vidas, já integramos o conhecimento de uma forma a partir daquilo que eu entendo como verdade minha. Não somos iguais nunca. Eu posso viver a mesma situação que minha irmã, que meu irmão. São 3 espíritos diferentes, com experiências diferentes, e vão analisar aquela situação de formas diferentes. E a prova está aí. Você tem uma família, 3 filhos criados da mesma forma, na mesma casa, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, frequentando a mesma escola, comendo a mesma coisa, e são completamente diferentes. Por quê? Porque são espíritos diferentes. Então, não tem como ser igual. Então, a reencarnação também não tem como ser igual, né? Como fazer isso? Mas a gente tenta aí dividir didaticamente, para a gente poder entender os processos, o processamento, né? Mas não é uma regrinha, ó, nada que é uma regrinha muito estanque, porque o ser humano não é assim. Né? Nós não seguimos padrões, nós temos tendências, mas não temos um padrão. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a qualquer momento, a gente pode mudar qualquer coisa na vida da gente, não é isso? Então, vamos lá. Vamos entender que são essas fases, que daí a gente vai tirar algumas duvidazinhas aí que eu pedi para o pessoal esperar. Vamos lá. Primeira fase seria o planejamento reencarnatório. A segunda fase, o contato fluídico com os pais. A terceira fase, a ligação do espírito à matéria. A quarta, formação do feto. E a quinta, adaptação à vida. Então, a gente vai estudar, vai ver um pouquinho de cada uma, ok? Uma a uma aqui, e a gente vai tirando as dúvidas. Qual o objetivo, então, da gente planejar? O objetivo de se planejar a reencarnação é de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. E aí eu sempre faço um exemplo muito prático. Eu vou fazer uma viagem, né? Eu não sei qual é o caminho que eu vou tomar, então eu vou fazer um planejamento, né? Vou ver de que forma eu vou me deslocar, se vai ser de carro, se vai ser de avião, para qual cidade eu vou traçar, né, o meu caminho, para que eu chegue lá de uma forma mais correta, mais segura, com menos precalços. Vocês concordam que quem não planeja nada, quem não sabe o caminho, qualquer caminho é caminho? Então, planejar está aí. Ele dá um norte, não dizer o que você tem que fazer, mas ele dá um norte, ser a sua guia para que você, ao reencarnar, tenha a possibilidade de ter uma reencarnação mais proveitosa possível, com menos, né, menos dolorosa, com menos experiências desagradáveis. Não que a gente não vai ter, porque faz parte do humano, né? Faz parte do humano ter amor, odiar, ter alegria, ter tristeza, ficar doente, né? Se curar ou não. Isso faz parte da condição humana nossa e do nosso aprendizado. Mas o reencarnar tem esse objetivo, de ajudar a gente aí na nossa caminhada. Agora, eu planejei, eu preciso seguir exatamente o que eu planejei. O que vocês acham? Se eu fiz um planejamento no plano espiritual, reencarnei, será que eu posso abdicar de algo que eu não quero fazer? Pode, por quê? Livre-arbítrio. Então, entender que nós fazemos um planejamento, né, e que o planejamento são sempre possibilidades. Por quê? Porque a qualquer momento eu, espírito, posso mudar isso. Eu tenho dúvida em relação à moral, né? Essa questão da moral. Porque hoje eu nasci no Brasil, escolhi nascer aqui, eu tenho uma moralidade aqui adequada à nossa sociedade. Coletiva, você está dizendo, né? Uma forma coletiva de... Aí eu queria saber o que é essa moral, porque eu posso, em outra encarnação, nascer lá no Islã e, né, praticar todos aqueles atos deles, que é regrado pela sociedade. Aí eu queria entender o que é essa moral do espírito, que eu não sei.
Eu acho que a moral do espírito tem mais a ver com a ética pessoal. Você concorda comigo que já foi moral, há um tempo atrás, se matar por dívida? A pessoa chegava e tirava a vida do outro porque era dívida, e era moral, era normal para a sociedade e aceitável. É aceitável hoje? Não, porque nós evoluímos e chegamos a um ponto de entender que isso não. Mas concorda que, naquela época que era possível fazer isso, tinham pessoas que não faziam? Porque ela já tinha integrado isso dentro dela. Né? Então, existe algo que é dentro nosso, que é o espírito que nós somos, que tem determinada ética, que, por mais moral que pareça, você não vai fazer. Né? E nós estamos exatamente na sociedade que nós precisamos para passar aquelas experiências. Quem está no Islã precisa exatamente daquele tipo de experiência. Nada é por acaso, nada é erro, não há engano. Quando você fala na primeira pessoa, tá? Somos nós que fazemos esse planejamento ou temos ajuda de uma equipe espiritual? Vou te responder daqui um pouquinho. Tá ali. A gente está no planejamento, está todo mundo para frente, viu? Está todo mundo adiantado. Olha um monte de médium aí, viu? É bom que, quando chegar lá no 4, eu já sei quem é quem. Vamos lá. Então, nós temos aqui, basicamente, 3 tipos de reencarnação. Certo? Uma compulsória, que é aquele que você vai e pronto, não tem muita escolha, porque você está num nível aí de perturbação, um nível ético e moral lá embaixo, você ainda está tão perdido que alguém precisa te auxiliar aí nessa brincadeira. E eu digo sempre assim, tudo que eu falo em relação ao plano espiritual, eu trago para a vida. Às vezes, a gente está tão perdido, né, e, de repente, tem aquela pessoa que chega e diz assim, poxa, olha o seu caminho, será que é esse? Será que, se você fizer dessa forma, não vai ser melhor para você? Da mesma forma, no plano espiritual, a gente tem esses amigos, tem esses familiares que estão lá, que estão ajudando a gente, espíritos que já são mais responsáveis pela reencarnação e que vão estar ajudando você. Né? Mesmo sem saber, você não tem ideia absoluta, porque você não tem condições de planejar nada para você. Né? Tem gente que é assim, né, perdida no mundo aqui mesmo, que sempre tem alguém, parece que, para conduzir. Então, é isso. Né? Ele não tem condições ainda para fazer uma escolha consciente, porque ele está tão aí, ainda perdido, né? num início ainda de entendimento mesmo, né? da vida, dos seus propósitos. A proposta, aí tem aquela proposta, que leva em consideração, né? Alguma desejo nosso, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque, sabe por quê? Então, eu não posso programar 100% minha reencarnação. Aí eu faço uma pergunta. Se você fosse planejar a sua reencarnação hoje, desse em você a essa possibilidade, você ia planejar o que você deseja ou o que você precisa? Sendo sincero. O que deseja. A gente não está preparado ainda. A gente não chegou lá ainda. Vamos chegar. Nós vamos chegar a um nível de consciência onde a gente sabe que vai vir com determinado propósito, com determinada missão, com determinadas experiências que são necessárias para mim. Mas ainda não estamos. Então, a gente precisa ter ainda alguém que vá direcionando, dizendo, olha, essa provinha aqui você vai ter que passar, não adianta. Eu não quero, mas vai ter que passar. Faz parte do seu aprendizado. Aí, né, a gente vai flexibilizando como. Ele pode dizer assim, qual é o gênero de provas que eu quero passar? O gênero. Posso até dizer o tipo de prova, mas o que vai ser, como vai ser, isso a gente não sabe. É isso que é considerado, em relação ao nosso livre-arbítrio lá, apenas o gênero de provas. E a livre, quando o espírito já atingiu um nível de consciência e de entendimento das leis naturais. A gente vai ter aqui um bloco só de leis de Deus, falando sobre as leis de Deus, leis naturais, leis divinas. E a gente vai entender essas leis como algo muito mais amplo, não simplesmente regrinhas e mandamentos, mas leis da vida, da natureza, de como ocorre, né, essa na relação com o nosso meio ambiente, com a sociedade, qual é a relação de progresso, de evolução. Então, várias coisas que a gente vai conseguir. Então, quando o espírito entende isso, qual é a relação dele na sociedade? Quando o espírito entende que ele faz parte de um processo de evolução da sociedade, não só dele.
quando ele entende como se comportar no meio que ele vive, na sociedade que ele vive, se ele contribui para o progresso, ele está integrando essas leis. Quando ele já está assim, ele já está no nível de consciência maior, mais elevado. Ok? Deu para entender aí os 3 aspectos? Então, vamos lá. Em geral, não é uma regra. As reencarnações são planejadas com antecipação. Muitas das compulsórias ocorrem assim, vamos dizer assim, magneticamente, energeticamente, você vai, pronto, como eu não tenho condições nenhuma mesmo, aconteceu ali de um casal, tem uma situação de ficar grávida, ela, pá, se acopla ali, sem muito planejamento. Pode acontecer. Mas, geralmente, são planejadas, ok? O tempo de preparo só será proporcional, né? Será proporcional às necessidades educativas do espírito. Quanto mais complexa for essa reencarnação, as necessidades desse espírito, mais tempo vai levar. Certo? Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, dependendo do seu nível evolutivo. Do contrário, poderá ser delegado a espíritos mais esclarecidos, que foi aquilo que fala, a maioria de nós está aí, né? Só dando um pitaco assim, olha, eu gostaria de, entendeu? Mas não é a gente ainda que está determinando, porque eu lhe digo, eu colocaria para mim o que eu desejo. Sobre todos os aspectos, do ponto de vista físico, financeiro, onde eu vou ser inserido socialmente, lógico que eu ia escolher o melhor para mim. Aquilo que eu acho, enquanto personagem, o que me agrada. E nem sempre a necessidade do personagem é a necessidade do espírito. Né? Então, só para a gente colocar aí. Pronto. E em que consiste esse planejamento? Né? Aí a gente tem 3 aspectos aí. O biológico, o fator social e o espiritual. Então, quando eu vou reencarnar, eu tenho esses 3 aspectos aí a definir. O biológico, né, é a formação do próprio corpo físico. Né? É aí que você vai ter, muitas vezes, a altura, a cor de pele, a estética do cabelo, às vezes, muitas vezes é definida, os sistemas internos, endócrinos, né, cardíaco, tudo que movimenta esse corpo. Né? E tudo isso vai estar de acordo com as experiências que o espírito vai ter que passar. Mesmo que um corpo tenha limitações, ele vai passar por isso. Já está aí. Então, nesse período aí, às vezes a gente tem que avaliar, nem sempre uma pessoa que vem desprovida de movimento, que tenha dificuldades de fala, e qualquer outra, né, sem algum membro e tudo, significa que aquele espírito está sendo castigado. Vamos tirar, né? Castigo. Mas, sim, a experiência que ele precisa passar. E aí, depois eu vou dar um exemplo para vocês. Diga. Nessa fase... Eu sou Bel, viu? Bom dia a todos. Oi, Bel. Eu sei. Nessa parte do corpo físico, é nessa hora que eu escolho o sexo? Se eu venho homem, se eu venho mulher? Se você puder escolher, sim. Se você estiver no nível de escolher se a sua experiência vai ser no feminino ou no masculino, sim. É nessa fase. Ou tem alguma coisa a ver com a vida passada? Acho que tudo tem a ver com a história da gente. Né? Tudo que a gente vai passar aqui, Bel, é fruto de todas as nossas conquistas, de todos os nossos tropeços. Eu cheguei aqui sendo o que eu sou, fazendo o que eu faço, que é uma resultante disso. Então, também tem a ver. Pode ser que você já teve várias experiências no masculino e precisa agora trabalhar a energia feminina, ou vice-versa. Ou pode ser que você, quando usou a sua energia masculina, não usou de forma adequada com o feminino e volta para entender o que é isso. Então, são várias possibilidades. Certo? Outro projeto social. É aqui que a gente vai determinar família, meio socioeconômico e cultural, tendências profissionais, tendências que a gente já vem desenvolvendo ao longo das encarnações. Né? Tem pessoas que já nascem, parece que habilitadas para determinadas atividades. É impressionante, né? Para desenho, outro para música, outro para as exatas, né? Outro para a questão social, já é nato do espírito, porque são tendências que ele já vem trazendo. Né? Então, muitas vezes, isso direciona um pouco a profissão do novo personagem.
prováveis cônjuges e filhos, né? A gente pode ir lá, porque a gente se encontra, né, com espíritos afins, com pessoas que já viveram com a gente, que a gente desenvolveu questões de respeito, amor, amizade, que podem estar reencarnando comigo em qualquer uma dessas situações, como também a gente reencontra os nossos desafetos. Não foi isso que a gente viu? Que, às vezes, nos combinamos para vir junto, para ver se a gente consegue resolver as pendengas, né? Às vezes consegue, às vezes não consegue. E aí a gente viu aí também que é na família que a gente tem o maior número de encontros aí, de desafetos, inclusive. Normalmente, tem muitos espíritos afins, é óbvio, para formar aquele núcleo, mas sempre, às vezes, tem aquele que você vê que destoa, aquele que tumultua um pouco. E porque, às vezes, ele é colocado ali porque ele precisa daquela família. Porque ali ele vai encontrar o lastro para tentar se modificar, de tentar resolver algo com alguém que está ali naquela família. Às vezes dá conta, às vezes não dá. E aí a gente vê famílias extremamente, né, tumultuadas, com situações extremamente difíceis, até trágicas, em função disso, né? Mas o fato é que, se eu estou ali, fez parte do meu projeto social e tem um objetivo. E o nosso projeto espiritual, que, no final, é o que a gente está buscando, né? Que é o motivo principal da nossa reencarnação. Por quê? Porque aqui eu vou assumir meus compromissos, meus novos compromissos, né? Em função daquilo que eu preciso, né? É onde vão surgir oportunidades em função das relações com os outros, né? Porque nós evoluímos a partir do nosso contato um com o outro, nós evoluímos com as nossas diferenças, né? Então, isso aí vai me ajudar, né? Essas oportunidades serão criadas em todos os aspectos da vida. E apenas, só relembrando que as nossas escolhas todas aí estão apenas no gênero, né? Não estão ainda... você não sabe exatamente a história, o que vai acontecer com você. Senão, seria muito ruim, né? Você querer nosso livre-arbítrio, né? Se eu soubesse tudo o que vai acontecer comigo e se eu não pudesse mudar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, me chamo Fábio. Oi, Fábio. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. Eu só queria saber se tem como a gente saber qual é o nosso planejamento em vida. É no muito caso, difícil a gente encarnado, né? lembrar. É muito difícil. Tem vários aspectos aí, né? A que eu mais consegui, vamos dizer, entender. Um aspecto, nós vivemos aqui na matéria, ok? Esse personagem, quando foi criado, ele foi criado com um corpo físico, com um córtex novo, né, um cérebro novo, com todos os meus órgãos de sentido. Esse equipamento aqui, ele é apropriado para as experiências nossas aqui. Então, meus olhos, meus sentidos, todos são órgãozinhos, vamos dizer, aferidos, calibrados para perceber essa vibração de matéria. O plano espiritual é outro. Aí a gente tem um outro órgão que vocês vão estudar legal aí, que é a mediunidade, que vai possibilitar isso. Então, muitas vezes é muito difícil a gente acessar, por exemplo, lembranças de sonhos, de desdobramentos, de essas experiências que a gente passou na erraticidade, né, no nosso aprendizado, planejando, porque elas pertencem ao mundo espiritual, né? E quem processa isso não é meu cérebro, não é meu córtex aqui, é lá a minha mente, que está lá no perispírito, que está no plano espiritual. Então, essa é uma das questões, né? Existem pessoas que conseguem? Existem. Adenauer até relatou aqui que, numa viagem dele, ele relembrou toda uma reencarnação. Quem era, o que fazia, onde ele morava, família. Pode acontecer? Pode. O que difere isso? Não sei. Talvez já nível de maturidade para poder, né, receber essa informação, merecimento por alguma coisa, não dá para dizer por quê, né? Mas eu vejo muito isso, essa questão, eu aqui, personagem com o meu córtex, conseguir sintonizar essa frequência é difícil, porque são frequências diferentes, né, de vibração de matéria. Tanto que eu não enxergo o meu perispírito. Por quê? Porque é matéria, mas está num estágio de vibração, densidade, que eu não consigo mais com meus olhos ver. Porque, na natureza, vocês concordam que tem sons que existem e a gente não consegue ouvir com nossos ouvidos, mas que o cão consegue. Tem cores que eu consigo visualizar e outras não, mas existem espectros de cores diferentes.
Então, dá para entender essa questão da relação do equipamento estar calibrado para cada faixa? Deu para entender? Depois você fala. Vamos continuar um pouquinho? Já foi? Ah. No caso, é saber, não é nem lembrar. Se uma comunicação com um mentor espiritual, alguma coisa do tipo, ele poderia revelar qual é o seu plano encarnatório, alguma coisa desse tipo, entende? Eu entendi o que você falou, mas no caso seria saber. Bom, vamos pensar a questão do mentor. O pessoal faz cada perguntinha, né? O nome disso é fofoca espiritual. É fofoca espiritual. Vamos lá. Entendam que sempre são entendimentos meus. Não significa que todos têm que concordar com isso. O que eu entendo? Primeiro, uma coisa que eu aprendi a desmistificar aqui na casa foi mentor. Mentor, para mim, é quem precisa de um amuleto o tempo inteiro para estar dizendo o que eu faço. E não é assim que funciona. Eu não acredito que um amigo seu que esteja querendo vai lhe dizer o que você tem que fazer ou vai lhe amarrar a esse planejamento. Então, o meu nunca chegou para mim para dizer, Tânia, é o seguinte, vai. Então, eu não acredito que eles façam isso. Tudo que é voltado para o seu bem, tudo que é voltado para o seu crescimento, tudo que tem de verdadeiro, eles não fazem isso, porque eles entendem que nós temos a liberdade de escolha. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio e entendem o processo. Então, eu não vejo assim. Tânia não vê que esse mentor vai chegar e dizer para mim qual é o meu planejamento. O que eu penso e entendo é que eu, espírito, certo? Tenho insights disso. E esses insights, muitas vezes, me conduzem. Eu não estou dizendo que eu sei o que é, mas algo que faz com que você mude, de repente, uma forma de ser. Por que será? Sabe? Eu acho que são esses insights do espírito que já integrou ali, dizendo, olha, não foi isso, ó, personagem, você não está fazendo o que eu queria que você fizesse. Né? Você não está sendo um bom equipamento. Né? Certo? Vamos lá, andando. Planejamento ainda, idealização do organismo. No que constitui também, então? O corpo será idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito, conforme suas escolhas e provas assumidas ou necessárias. Tem provas que a gente pode passar ou não. Tem provas que você deveria... você tem provas que são necessárias, que normalmente o pessoal até denomina de expiação, né? Que é aquela que você vai ter que passar de qualquer forma. E aí, uma outra pergunta que é legal do livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio está onde? Onde é que será que está o meu livre-arbítrio quando eu digo que você vai ter que passar por uma expiação? Se eu estou dizendo que a gente muda o tempo inteiro. Onde é que está meu livre-arbítrio aí? Vai funcionar como? Na hora, não? Mas ela vai ter que passar, você não vai ter escolha. A expiação você não tem escolha. A prova, sim. A expiação você vai passar. Oi? Nem sempre a gente consegue, né, dar risada. Mas vamos lá. Vamos supor que eu vou precisar passar por vai ser necessário eu passar por uma determinada expiação, onde, por exemplo, eu vou ter uma doença muito grave, em função de todas as minhas escolhas, da forma que eu estou vibrando agora, e que eu vou ter que passar por aquilo para entender, seja lá qual for a questão minha. Não vou nomear aqui, mas... E se lá, isso está programado que eu vou ter essa doença lá aos meus 40 anos. Mas se eu chegar aos 30 e eu conseguir integrar aquilo dentro de mim, pelas próprias escolhas que eu fiz e as minhas atitudes, será que eu vou precisar ter que passar por isso? Será? Se eu já integrei aquilo que eu ia ter que aprender com aquela doença, será que eu vou precisar ter? O que vocês acham? Não, porque não tem mais lógica para o espírito. A nossa lógica é o quê? Aprendizado. Se eu já aprendi, por que eu vou passar? Entenda, porque não é castigo, é aprendizado. Se eu integrei o aprendizado, eu posso mudar isso a partir das minhas escolhas. Certo? Sofre a influência da condição energética dos corpos espirituais, reflexo da evolução espiritual. Aí a gente volta e lembra
lá dos corpos espirituais. Na aula espírito, lembra que nós falamos de corpo, perispírito e espírito, e destrinchamos o perispírito e vimos que é uma estrutura, né, e não um único corpo, que é uma estrutura que se desmembra em corpo astral ou emocional, em corpo mental inferior, mental superior, búdico, até chegar ao espírito. Cada corpo desse tem uma função, certo? Armazena determinados dados. E isso que ele fala de condição energética é justamente a vibração do nosso corpo, o conteúdo que a gente vibra, né? Em função daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. Então, você emana uma vibração, certo? E essa vibração vai interferir diretamente no seu processo reencarnatório. Eu vibro muito na frequência do amor. Eu vibro muito na sequência do ódio. Eu me vibro muito. Eu sou uma pessoa maledicente. Eu sou uma pessoa que está sempre buscando, de uma forma e outra, né, melhorar o que eu sou, né, tentar ajudar o outro. Tudo isso gera vibrações. E leva esse conteúdo. E esse conteúdo vibracional cria um campo que vai modelar o meu corpo, certo? Com as necessidades que eu preciso, e vai trazer aqui, ó, para a minha mente, o sentimento, a minha personalidade, o que eu sou, como eu ajo, o que eu faço. Deu para entender isso? Tânia, meu nome é Elaine. Meu nome é Elaine. Elaine. Veja só, o que você está falando aí foi na parte anterior, de mudar porque eu evoluí e não vou precisar passar por aquilo. Uhum. A palavra perdão. Alguém te machuca, você perdoa porque o perdão é bom para você mesmo, mas não significa que você precisa continuar andando com aquela pessoa. Certo? Certo. Né? Aí a gente escolhe sempre tudo. Né? Aí você descobre o seguinte, que a pessoa que você perdoou é uma pessoa da sua família e que, se você voltar a andar com ela, ela vai continuar te machucando. Então, você se distanciar errado dela só porque ela é da sua família? Eu tiro sempre a palavra. Assim, a pessoa é a minha genitora, certo? Uhum. Tem mais de 6 meses que eu não vejo. E não faço intenção de ver. Eu passei muita coisa com ela e ela uma pessoa que só me puxava para o fundo do poço. Não é para baixo, não, para o fundo do poço mesmo. E quando eu me afastei dela, não com mágoa, com nada, que de coração não tenho mágoa. Eu tentei de várias formas, quando eu frequentava o Centro Espírita André Luiz, através de orações antes de dormir, para ver se ela se amenizava comigo, e não consegui. E eu, longe dela, eu estou bem. Às vezes eu me sinto errada enquanto filha, mas enquanto ser humano, eu não vou conviver se vai me machucar. Bom, como é que eu vou... Quem vai falar para você é Tânia. Né? Eu hoje entendo que perdão é um processo. Você não perdoa com facilidade. Você não esquece. Esquecer é muito fácil dizer esqueça. Não é fácil. Para nenhum de nós. E o processo e o perdão é um processo. Mas é um processo meu, não é do outro. Eu é que tenho que ter minha capacidade, eu que tenho que me resolver, olhar para esta pessoa, esse espírito, e pensar, para que estou vivendo essa experiência? O que é esse espírito, que é minha mãe, que é meu pai, que é meu irmão, apesar de todas as dificuldades, está trazendo para mim? O que eu tenho que olhar? Olhar além. Não é uma coisa fácil, né? Mas é um processo seu. Escolha de estar perto ou não, eu acho que nós temos direito de fazer as escolhas que a gente achar que é necessário para a gente. Eu não vejo isso. Agora, você precisa entender como você vai lidar com essa escolha. Você vai desenvolver processos de culpa, você não vai estar bem com você. Isso eu estou falando, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu estou falando que você tem que analisar isso. E eu vou lhe dizer o seguinte, eu vi um palestrante, eu acho que vocês tiveram já aula com Paulo de Tarso? Não. Ele deu uma aula onde a
A aluna deu um relato realmente muito emocionante da vida dela, muito difícil, né? E era por sinal, era com o pai, né? E foi um processo pesado mesmo, sabe? Das pessoas se emocionarem, ela contar. E ele falou uma coisa muito interessante e disse assim para ela: agradeça. Agradeça porque você é o que é. E ela relatou como ela resgatou isso, inclusive, que ela foi em busca do pai, que abandonou e tal. Foi uma história muito bonita. E ele disse: agradeça, porque você é o que é, porque essa pessoa esteve na sua vida e fez o que fez. Então, você integrou isso porque fez o que fez. Você agiu dessa forma porque ela fez o que fez. Então, essa é a parte que é o grande pulo do gato, que é difícil. Eu não vou dizer que é fácil, não, viu, Elaine? Eu não sei se eu conseguiria fazer o que ela fez. Sabe? Depois de tudo que o pai dela fez, ela foi lá, certo? E esteve presente na vida do pai dela até o final, quando ele precisou. Então, olha a ressignificação disso. O que será que esses dois espíritos tinham que passar, né? Então, é sempre isso. Agora, o importante é que você esteja bem com você. Que você esteja bem com você, sabe? Vamos lá. Possibilidade de mudanças de padrão através de novas experiências. Claro, né? Eu venho, reencarno, mudo esse meu corpo, porque ele vai me possibilitar experiências diferentes que eu vou integrar outras habilidades. Planejamento, aí ainda no planejamento, que é bem grande, né? A gente vai fazer também, nesse período, o levantamento das dificuldades orgânicas. Se eu vou vir, né, com algo que vai me limitar fisicamente, mentalmente, que seja, né, é uma reencarnação mais delicada, né? Então, aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na questão 335, ele fala e reforça, né? Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Então, muitas vezes, quando você olha a pessoa com alguma dificuldade, acha aquilo, a gente vê, coitado, o castigo, pensa logo no castigo, e não, às vezes é algo que ele precisa. E aí eu vou contar uma historinha que eu ouvi quando eu cheguei aqui, né? Uma pessoa, um rapaz, né, encarnou, acho que a Alessandra deve ter ouvido essa história, né? Aí ele cometia suicídios, um atrás do outro. Ele não completava nunca a reencarnação dele. Suicídio, tá. Aí ele veio numa certa reencarnação sem as pernas, para ver se ele não, né, ele já tinha cometido suicídio de tudo quanto é forma, se jogou, se fez tudo. Aí ele pegou e se suicidou, deu um tiro na cabeça, porque ele tinha as mãos. Certo? Ele ainda tinha as pernas. Numa reencarnação, ele se jogou de um precipício. Na outra, ele veio sem as pernas, com os braços, e cometeu suicídio atirando na cabeça. A história não é ipsilítere dessa forma, tá? Porque faz muitos anos que eu vi. Mas a essência dela é o seguinte: na outra encarnação, ele veio sem os braços e sem as pernas, e disse: agora você vai completar a sua encarnação. E aí? Aí ele não teve como cometer suicídio, ele completou a encarnação dele. Entende as necessidades biológicas, às vezes? Aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Me tire uma dúvida, pegando o gancho dela, que você falou agora sobre a parte orgânica, né? Aham. Quando você vive num ambiente onde você tem um relacionamento que você entende como abusivo, porque te faz mal, e essa outra pessoa, em contrapartida, ela vem com uma doença mental, com uma psicopatia, onde essa pessoa ela não tem empatia. Essa pessoa é um instrumento para a minha evolução? Também. Mas como é que ela vai evoluir espiritualmente se ela não tem nenhuma empatia? E ela, como, sei lá, um psicopata, por exemplo, que ele vai fazer a maldade porque ele não tem o sentimento de empatia espiritualmente, como é que isso fica? Espiritualmente é tudo o que você passa, as pessoas que estão com você, o local onde você está inserido, a situação financeira que você tem, tudo é necessário para o aprendizado. E, normalmente, nas famílias, pessoas que vêm com problemas, às vezes, mentais, com doenças muito graves, o aprendizado não é só do espírito que está assim, é da família inteira. É um desafio para a família inteira. Eu tenho um primo, né, que teve um filho, eu me esqueci o nome da doença, mas ele não consegue absolutamente fazer nada. Ele foi crescendo, a expectativa de vida deles era muito pequena, os pais fizeram de
tudo para prolongar a vida, mesmo sabendo de todas as dificuldades que teriam com ele. Ele não anda, ele não fala, ele mal se mexe, ele tem que ser alimentado, né, porque ele não tem como comer, ele não tem como fazer as necessidades, porque ele não anda em fralda. Né. A casa, ele teve que adaptar essa casa inteira para poder mobiliar, porque hoje ele já é um menino grande, né, para carregar é difícil. Né. O pai e a mãe mudaram a vida completamente em função dessa criança, sabe, sem nunca se queixar. Nunca se lamentaram. Oi. Aham. Essa pessoa, ela era um instrumento de evolução. No momento que eu me afasto, eu não atrapalho essa evolução? Não, se você se afastar, como eu te falei, ciente, consciente, não. E eu Sabe? não vou Porque ser você não instrumento sabe para a quanto evolução tempo. dela, então. Oi? Também. E eu não vou ser instrumento para a evolução Já dela, foi. então. O tempo que ela viveu já foi o aprendizado. Ela teve. O tempo que você ou qualquer outra pessoa pode estar vivendo em uma situação é o aprendizado. Se vai durar a vida inteira, não sei. Agora, muitas vezes, cuidado, viu? As pessoas se afastam do problema porque não querem ter o problema e pedem a oportunidade da sua reencarnação. Então, isso é muita consciência. Muita consciência. Não é fácil, não, viu, gente? A gente está em processo educativo. Deixa eu voltar aqui para o meu processamento. Reencarnações especiais precisam de auxílios de espíritos técnicos devido a características relativas a escolhas e provas e expiações. Né? Existem espíritos programados, geneticistas, programados, que trabalham no plano espiritual em função dos corpos, das formações dos corpos, das necessidades dos espíritos. Né? Então, tudo que nós temos de tecnologia aqui lá é muito maior. Aqui é um arrebatimento muito grosseiro e muito atrasado ainda do que a gente já tem de acesso no plano espiritual. Desculpa. Oi. Desculpa. Nada. Eu só quero retomar a questão anterior da colega, porque me parece muito sensível. Sim, sem dúvida. Para a gente também não normalizar situações de abuso. Sim. Então, assim, às vezes, o aprendizado é cair fora. Mas foi exatamente o que eu falei. Se às vezes você não é obrigado a ficar. O importante é que você, ao tomar essa decisão, esteja bem com você e consciente. Você não é obrigado a ficar arrastando uma situação de sofrimento. É que eu não sei se às vezes a gente pode ser consciente. Às vezes a dor é que é o suficiente para a gente partir com ou sem consciência, sabe? Assim, eu acho importante que a gente pense isso, porque senão a gente também... e isso tem muito a ver com as culpas que a gente carrega, a gente se acha merecedor do sofrimento. Isso é uma verdade. A gente tem isso mesmo. Isso já é cultural, inclusive, né? A questão do castigo, da culpa, né? Do pecado. Então, isso trouxe muito isso. Se puder ir embora, vá embora. Sim. Essa é a... O que eu estou dizendo, eu acho que, como eu estava falando para a Elaine aqui, o importante é você. É o seu aprendizado, é a sua caminhada. Eu casei com... Eu sou casada e tenho um marido com uma relação extremamente abusiva. É uma escolha minha estar ali também. Por que eu não saio? Eu tenho o livre-arbítrio de mudar o tempo inteiro. Se eu tenho o livre-arbítrio, eu posso fazer. Agora, se essas escolhas foram adequadas ou não, só o tempo para falar. Ninguém é obrigado a ficar no sofrimento porque está no planejamento reencarnatório ou porque acha que está no planejamento reencarnatório. Tânia, Oi. Me diga uma coisa, eu quero ver se eu consigo externar o que eu estou pensando. O processo encarnatório, você vem com aquele planejamento encarnatório, e pelo livre-arbítrio você comete desvios. Consequentemente, esses desvios, tipo, o cara é fumante, alcoólatra, etc., por livre-arbítrio, não estava no processo, ele influencia, ele causa sequelas no perispírito, e, consequentemente, numa outra encarnação, ele terá que vir com aquelas sequelas que foram causadas no perispírito e não pelo processo necessariamente reencarnatório? Não, nada é absoluto de dizer que tem que vir. Não tem que vir. Pode causar algum tipo de abuso, mas tem que ser algo muito impactante para você atingir o corpo espiritual. Vocês viram, inclusive, em ciência, reencarnação em ciência, que às vezes as marcas de nascença refletem, né, situações que o espírito, outra pessoa passou, né, e ficou gravada no perispírito e vem de alguma forma. Mas não é uma... Tipo o câncer. O câncer, eu não sei onde foi que eu ouvi, mas eu ouvi em algum lugar, dizendo que era
uma doença kármica, digamos assim, que foi provocada por situações de uma outra encarnação que danificaram o perispírito. Seria isso ou eu vi loucura? Não, eu acho que você pode danificar o perispírito a partir das suas experiências. Quando essas experiências são muito marcantes, traumatizantes, relevantes, você pode imprimir, né, como se fosse uma impressão lá no seu perispírito, e isso vir se rebater na próxima reencarnação. Pode, mas assim, tem que ser assim? Não tem que ser assim. Isso tudo depende de como você absorveu isso. A gente tem que meio que entender, tirar essa coisa de tem que ser, é obrigado, é um karma, se é um karma eu tenho que passar. Tirar um pouquinho isso, porque o karma vem muito da questão do hinduísmo, né? Daquela roda de samsara. Então, você paga na mesma moeda que o outro fez para você. Se você provocou isso, você vai passar por isso. E hoje a gente questiona, eu já vou dar a palavra, certo? Hoje a gente questiona o seguinte, vem cá, qual é o maior aprendizado para o espírito? Se a gente está aqui, não é um processo punitivo, e a gente está aqui como um processo educativo. Qual é a mais... Eu fui uma pessoa que cometia atrocidades na vida. Atrocidades. Matei, fiz e aconteci. Aí, na próxima encarnação, será que eu tenho que vir passando todas essas atrocidades? Aí a gente normalmente diz, claro, a pessoa tem que sentir na mesma moeda. E eu pergunto, onde é que está o perdão divino? Quando Deus diz que no último instante, no último suspiro, se você se arrepender, você será salvo. Não tem isso? Não tem isso? O que será esse perdão? O que será esse arrependimento, gente? Você pode passar uma vida inteira. Se chegou no final da vida, você entendeu tudo o que você fez. Se você entendeu o seu processo, se você entendeu que você é capaz de mudar, se você quer mudar e mudar a sua vibração, naquele instante, o perdão se faz. E você vai ir para esferas que vão contribuir para seu próximo aprendizado. E você pode voltar, em vez de tirar vidas, salvar vidas. Qual é o maior aprendizado? Eu vim ser morto por um monte de gente que eu matei, ou eu chegar e ter possibilidade de salvar vidas, escolher alguma forma? Qual é? Então, gente, eu hoje entendo o perdão divino dessa forma. Eu mudo a minha vibração, eu viro a minha chave, e, nesse momento, eu me torno outro ser, no último momento. No último instante. E quando eu vou vir um ser melhor. Isso, para mim, é aprendizado. E não castigar, porque senão a gente vai ficar eternamente um matando o outro, um roubando o outro. Né? Então, é uma reflexão, né, para a gente fazer, entendendo como um processo educativo. Na questão 342, no momento da reencarnação, se nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-o, e, frequentemente, o seguem durante a vida. Então, quando nós, por exemplo, a gente fala assim, o espírito está preso à matéria, vocês já tiveram aula, não sei se foi com a Alessandra, a libertação do espírito. Né? E ela deve ter dito para vocês lá que existem momentos em que o espírito pode se libertar parcialmente, né, da matéria e vai para o plano espiritual. Lá ele pode encontrar os amigos. Tem uma pergunta que eu tenho que responder, desculpa. Vai encontrar amigos e tudo, parentes, encarnados e desencarnados, porque todos desdobramos, e muitas vezes a gente conversa ali, né, sobre a reencarnação, ou às vezes faz alguns combinados, olha, no próximo vou estar aqui, vou vir como seu irmão. Né? Amigos também você vai encontrar, desencarnados e encarnados, que vão estar contribuindo também, né, lhe ajudando, como amigos ajudam, de fato, amigos verdadeiros, certo? Então, é isso, só para concluir esse slide. São os espíritos, né, a solidariedade desses amigos, nada mais é do que são os espíritos que nos ajudam no planejamento. Amigos e familiares, encarnados e desencarnados. Desculpa, viu? Não, eu me empolguei. Alguma. Sem problema. Diga. Pegando carona na pergunta anterior, eu estou numa encarnação que eu tenho dificuldade de lidar, por exemplo, com o peso, excesso de peso. Uhum. Né? E aí tem o expediente da bariátrica. Uhum. É muito mais fácil eu fazer a cirurgia, resolver o problema, só que nessa hora eu posso estar sequelando o meu espírito, porque eu tinha o expediente de, por esforço próprio, de ressignificar, de entender o motivo daquele excesso de peso, enfim, de mudar meus hábitos, de me mudar para poder alcançar a qualidade de vida material com a redução do peso. Como é que fica essa questão? Na hora que eu uso de um expediente que é a cirurgia, que é um expediente médico hoje, que está disponível, científico, enfim. Como é que fica essa questão?
que nós fazemos com o corpo a nível aqui, com nossas experiências médicas, faz parte do nosso processo, não estavam aí. A questão é, eu fiz a bariátrica e me prejudiquei. Eu fiz a bariátrica, desencarnei na cirurgia. Isso é suicídio? Como é que é isso? Eu vou perder a oportunidade de ressignificar aquela tendência que eu tenho, né? Gente, se a tecnologia está aí, é para ser usada, ela foi disponível para a gente. Quem vai fazer uma cirurgia para ficar bem não está pensando em morrer. Muito pelo contrário, se a fatalidade aconteceu, porque aconteceu o que tinha que ser. Foi aquele momento, entendeu? Então, eu não vejo isso que você está... Pode ter sido a forma que a tecnologia está lhe trazendo, né? A medicina está lhe trazendo para que você resolva. Né? Eu venho vindo ao clube, né? Porque eu também tenho esse mesmo problema, né? E passei a vida inteira brigando com peso, brigando por peso, e o meu caminho foi mudar o hábito. Esse foi o meu caminho. Né? Eu, há 4 meses atrás, 4 meses e meio, tinha 25 quilos a mais do que eu tenho aqui. Uma pessoa do meu tamanho, não preciso nem falar, né? Então, foi uma escolha minha. Se eu vou dar conta ainda, se eu não vou retornar aos velhos hábitos, só o tempo. Exatamente. Aí ela falou bem sério, precisa mudar isso. Porque você fez bariátrica. Se você não mudar isso aqui, você continuar com a mentalidade do obeso. Né? E isso é real, gente. Porque eu emagreci, eu estava comentando com ela. Toda vez que eu ia comprar roupa, que eu comecei a perder roupa, eu chegava e ia para o GG. Sabe? É a mente que não conseguiu me enxergar de outra forma ainda. Aí eu voltava e a pessoa dizia assim, não, mas aqui é tudo GG, plus size. Porque era a minha realidade. Agora, com muita dificuldade ainda, eu estou conseguindo ir para uma Marara M, uma Marara G, entendeu? Porque está aqui, ó. Você precisa mudar isso aqui na mente. Senão você continua com os mesmos hábitos. Obrigada, Violê. Adorei. Adorei aqui a lembrança. Bom, segunda fase, contato fluídico com os pais. O que é esse contato fluídico? Vocês acham que esse contato com o pai, com a mãe, só ocorre quando o espírito se acopla ao feto ou ele pode ocorrer antes? Oi? Antes. Tanto na programação, como também o espírito, muitas vezes, vem e se aproxima, vem ver, chega na casa, olha os pais, olha a mãe, vê qual é a dinâmica da casa. Ele vem conhecer o local que ele vai nascer. E aí eu tenho um depoimento de uma aluna fantástico aqui, quando eu estava dando essa aula, que disse que uma bela noite ela dormiu e em sonho, né, que não foi um sonho, foi um desdobramento, um rapaz chegava para ela e dizia assim, eu vou ser seu filho, você vai ser minha mãe. E ela disse que era não tinha planos nenhum de engravidar, ela e o marido tinham outras pretensões, e ele disse, mas eu vou ser... Aí ela disse, mas como assim? Eu disse, olha, não vou estar nessa forma, não vou ter essa aparência, mas você vai ser minha mãe. Passou um tempo, 3 meses depois, ela ficou grávida. Né? E ele nasce. Outra, uma aluna também, os alunos trazem depoimentos muito legais, que nasceu a filha, e a filha cresceu e tal, e ela morava antes numa casa. Eles resolveram mudar para adaptar a vida e tudo, e venderam a casa. E a menina nasceu, quando ela tinha assim, mais ou menos uns 5 aninhos, ela chegava e dizia assim para mim, mamãe, essa não é a nossa casa. Você, como que não é a nossa casa? É a nossa casa, desde que você nasceu aqui. Não, mamãe, essa não é a nossa casa, não era a casa que a gente morava. Aí começou a descrever a casa. E aí ela ficou, que casa é essa, que casa é essa? E vem a lembrança dela, a casa que ela tinha vendido. E ela resolveu ir, né, encontrar a filha, levar a filha na casa para ver se era aquela casa. E ela disse, mamãe, aqui é a nossa casa, eu quero vir para cá. Então, ela esteve na casa antes, né, viu, e eu sei que a mãe disse que deu um jeito, depois comprou a casa e eles mudaram, porque depois daquilo ali, ela disse, só me restava tentar, né, mudar isso. Mas, muitas vezes, os espíritos já vêm com esse contato com a gente, para conhecer, né, para estar em contato com os pais. Então, a aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato mais íntimo, a partir de escolhas antes mesmo da fecundação. Antes mesmo. Preparação para a nova existência, esse é um dos objetivos, né? Deixa eu ver qual é o campo que eu vou estar me inserindo, quem é essa mãe, quem é esse pai, se eu já tenho irmãos.
espíritos com propósitos e necessidades compatíveis para o processo educativo. Aí entra aí tanto os afins como os espíritos conflituosos, né? Podem ser espíritos com relações de afeto e desafeto, resultantes de outras experiências, certo? Pode falar. Esse contato, ele se dá só com os pais ou pode ser com outros membros da família, em que, pode ser com outros membros. Não estejam no mesmo local, na mesma cidade? Podem ser. Pode ser com a família, não só com os pais, mas normalmente é mais ligado ao pai e à mãe, porque eles vão receber. São as pessoas que vão receber você enquanto espírito. Mas pode. Se vai ter muita afinidade com um tio, às vezes, com uma tia. Pode? Pode sim. Deixa eu ver aqui quantos slides faltam, né? Porque o papo tá bom, daqui a pouco eu não dou conta da aula, né? O assunto é muito bom. É bom demais, Eu adoro essa aula. Falando do espírito que não tem consciência, que tem que reencarnar, quem escolhe os pais, onde ele vai viver? É o plano espiritual? Às vezes nem escolhe. Às vezes é o plano espiritual que vai fazer o planejamento, né? E às vezes não consegue nem escolher nada, nem planejar nada. Às vezes eles precisam voltar com tanta rapidez, né? Porque o estar aqui e reencarnar mais rápido ou não, ou estar mais tempo ou não, vai muito do processo que você precisa passar, vai muito dessa questão evolutiva. Espíritos que já estão evoluídos, mais, né, já com um entendimento maior, às vezes ficam mais tempo no plano espiritual, não precisam reencarnar tão rápido. Tem espíritos que chegam, outra coisa aí do aborto, muitas vezes, ou que nascem e vivem muito pouco tempo, às vezes também é uma questão que o espírito não precisa mais do que 5 anos. 5 anos é o que ele precisa, porque ele já está num patamar diferente, né? Então, é pensar. Também tem como objetivo a harmonização com a família, né? Esse encontro e tal. Vamos lá. Esse contato se inicia, muitas vezes, já no plano espiritual. Teve alguém que perguntou aí para mim. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. Porque vai chegar um momento em que ele vai ter que começar a se desvincular do espiritual para a nova reencarnação. E esse contato, ainda que não é na matéria, mas assim, de fluidos mesmo, né, de campo, com os pais, já vão ajudando ele, tipo assim, botar um pezinho mais para a reencarnação, certo? Terceiro, ligação energética do corpo físico e espiritual. Em que momento se dá o acoplamento? Tá. Em que momento se ocorre? Né? E aí, na questão 344 do Livro dos Espíritos, diz: a união começa na concepção, mas só é completa pela ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito, designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Deixa eu passar aqui, que eu acho que é o próximo aqui. Pronto. Qual é o processo? Né? A mulher ovula, vai para a tromba, né? Que antigamente chamava de trompa de falópio, né? Vai para a tromba. E lá que ocorre o processo de fecundação, lá ainda. Aí o processo de fecundação ocorreu, o óvulo vai descendo e cai no útero. Quando ele cai no útero, o óvulo se prende na parede do útero, não é isso? E é o momento de nidação. É exatamente nesse momento de nidação que o espírito se acopla à matéria. Ele não faz antes disso. Então, por exemplo, um óvulo que foi fecundado não tem ali um espírito acoplado ainda, ele só vai estar acoplado aqui no útero. Certo? Este é o momento onde ele se acopla. Acopla todo o perispírito ainda? Não. É um laço que ele está falando, fluídico, energético, que acopla ele. E, à medida que o feto vai desenvolvendo, certo? Essa ligação vai ficando cada vez mais intensa, ao ponto de estar célula a célula. Certo? Bom, o perispírito, vocês concordam que quando a gente desencarna, o espírito, o perispírito tem o tamanho de um adulto, né? A gente já sabe que o nosso corpo é uma cópia, um arrebatimento grosseiro do nosso perispírito. Quer saber como é que é seu perispírito? Olhe para o seu corpo. Exatamente isso. Inclusive órgãos, certo? Só de uma matéria mais sutil. Né? Então, para que ele entre num feto que está em desenvolvimento aí, como é que vai ocorrer isso? Ele precisa fazer uma redução
do perispírito, concordam? Para poder entrar num corpo de um bebê. Isso vai sendo feito gradativamente, antes do acoplamento e durante também. Então, é o que a gente chama de prostração de forças, que é uma redução induzida pelas energias do desenvolvimento do embrião, também do perispírito da mãe, e por outros também espíritos que, às vezes, estão ajudando no processo de reencarnação. Tá? Então, nesse momento, aumenta muito o intercâmbio fluídico com a mãe, que passa a ter uma interferência muito grande aí. Seguindo mais um pouquinho, esse é do Missionários da Luz, né, quem já leu, tem lá a reencarnação de Sigismundo, no momento exatamente que está acontecendo o que eles chamam de prostração de forças, onde esses espíritos que estão ajudando na redução desse perispírito, diminuindo aí os espaços intramoleculares. Se a gente pegar o nosso próprio corpo, nós temos muito espaço, né, e muita água. Se a gente reduzir todo o nosso corpo, compactar e tirar tudo, fica muito pouco. Né? Parece que, se não me engano, 75% a 80% do nosso corpo é água. Então, o perispírito tem o mesmo princípio molecular, então ele pode ser reduzido. Então, ali, a redução do corpo espiritual até a forma fetal por uma diminuição dos espaços intramoleculares, a prostração de força. Tá? Isso é a mesma coisa que está no outro slide. Pronto. Aqui, vamos pensar naquela imagem que eu coloquei ali, falando da prostração de forças. Certo? Aquela mesma imagem, os espíritos estão ali atuando, né, nesse corpo, nesse perispírito, diminuindo. Então, eles contribuem para a redução espiritual. Ao mesmo tempo, o feto que está em desenvolvimento também começa a atuar, né, nessa redução. E chega o momento da concepção. No momento da concepção é que ele se acopla. Mas ele já está com o seu perispírito reduzido. Certo? Após o restringimento do corpo espiritual, estando a individualidade junto ao campo magnético da futura mãe, o intercâmbio fluídico entre ele vai se intensificar. O perispírito sofre uma redução até a forma fetal, uma diminuição volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intramoleculares. Ficou claro? É preciso reduzir. Quem reduz isso? Os espíritos que estão ajudando, o próprio campo, né, do feto que está ali, a própria mãe também, né, o perispírito da mãe, todos contribuem para essa redução volumétrica. Outra alteração que precisa do perispírito. Pô, eu estou aqui, Tânia, encarnada, meu perispírito está aqui, acoplado célula a célula no meu corpo material, e esse corpo material tem várias necessidades de alimentação, esse corpo tem que se adaptar à gravidade do nosso planeta, né? Esse corpo tem uma relação de sexualidade para uma reprodução, tipo de reprodução. Todo o meu perispírito está adaptado hoje para essa minha realidade. Quando eu vou para o plano espiritual, não é a mesma coisa. Eu não reproduzo lá. Eu não como o tipo de alimento que eu como aqui. Né? A gravidade é diferente. Tudo é diferente. Então, ele passa um tempo lá na erraticidade, né, no plano espiritual, se adaptando a isso. Chega na hora de voltar, ele tem que se readaptar todo novamente para as condições de um corpo encarnado. Da encarnação. Aí ele vai. Essa alteração é necessária para a natureza do seu próprio processo e aprendizado, que isso a gente já viu, né? Essas modificações. Adequação ao corpo material mais denso. Adequação para alimentação, gênero masculino ou feminino, né? E atração gravitacional. Né? E para que seja possível esse entrelaçamento do corpo, né, espiritual para o físico em função de volume mesmo. E aí é que surge o duplo etérico. Quem lembra que é o duplo etérico? É o nosso corpo energético, né? Ele está sendo criado também junto com o corpo físico, ele vai ser a bateria que carrega o nosso corpo físico, certo? E vinculação, é aí que ocorre a vinculação do cordão de prata, né? Depois a gente vai mostrar aqui. Durante o processo da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa deste, quanto ao novo meio ambiente a que estará sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às novas necessidades de alimentação, sexo e atração gravitacional. Então, ele tem que se adequar novamente
para essa densidade, para esse corpo mais denso. Aqui é o cordão de prata. O cordão de prata é um cordão, né, vamos dizer, um laço energético, né, que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Né, e enquanto estamos desencarnados, enquanto encarnados, a gente vai sempre ter essa ligação. É uma ligação energética, fluídica, não é um cordãozinho, certo? Se rompe quando nós desencarnamos, tanto o cordão quanto o duplo etérico. Só vou terminar aqui. É um elemento híbrido biológico e etéreo, né, porque ele é feito do mesmo fluido que nós, que é o fluido cósmico universal. Então, ele tem um componente que é matéria também, ele é matéria. Mantém-se ligado ao corpo físico, ao corpo astral, durante os desdobramentos. Rompe-se definitivamente com o desencarne. Isso a gente já viu lá no... Só para relembrar. Alguém, alguma pergunta? Eu vou passar para a quarta fase. Não? Vamos lá. Quarta fase. É que é assunto, viu, gente? É coisa. Formação do feto e modelagem. Tá? O reencarnante, nessa fase, está criando um campo magnético, que a gente já falou antes, né, que vai atuar como molde onde as células físicas vão se ajustando. Quem é o nosso molde? É o perispírito. Tanto que ele é chamado de modelo organizador biológico por Hernani Guimarães, que estudou isso. Né? Tem um livro dele muito bom a respeito disso. Influência do perispírito no padrão hereditário conforme as necessidades do espírito. Como assim? Porque, para formar o nosso corpo, além da atuação do espírito, vocês concordam que tem a genética dos pais. Tem a parte biológica, então tem a genética, os genes dos pais. O perispírito pode alterar isso. Ele pode alterar. Se alguma coisa vier nesse código genético que não vai ser interessante para o aprendizado dele, ele pode alterar, porque esse código não foi uma escolha dele, foi uma questão genética mesmo. Ele pode alterar. Todos nós podemos? Não. Depende do grau de evolutivo, de entendimento que você tem, de consciência para fazer essas alterações. Então, ele pode, sim, influenciar. É o MOB, modelo organizador biológico. Então, ele promove alterações biológicas e padrões genéticos, estruturação e definição da forma corporal. Então, imagine que o perispírito vai se entrelaçando no corpo que está em formação, célula a célula, molécula a molécula. Então, não é só um fiozinho que está ligando a gente. Né? A gente está todo entrelaçado. Então, dois corpos, são os corpos interpenetrados, vibrando em frequências diferentes, mas que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Certo? Então, ele modela isso. Então, por isso, o padrão vibratório da gente é importante. Esse conteúdo que nós carregamos, esse conteúdo que nós temos, vai influenciar na formação do próprio corpo, gente. Então, é muito importante. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O espírito ligado ao embrião vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos à medida que se aproxima do nascimento. Ele vai entrando num estado meio de torpor mesmo, de esquecimento, porque ele já está, redução perispiritual, a ligação cada vez mais intensa, ele já está cada vez mais próximo de reencarnar. Então, ele vai perdendo a memória. Lembre que está sendo formado um novo córtex, né? E para que ele viva uma nova experiência. Então, isso está muito lá no plano espiritual. Então, ele não vai lembrar disso. Então, ele entra no estado de sonolência mesmo, para quando ele reencarna, ele já reencarna, né? Quando ele nasce, que completa esse processo, ele já não tem lembrança, né, do mundo espiritual. Ele perde esse contato. Né? Aqui é só para ilustrar, né, que a formação do feto, à medida que as semanas vão passando, esse entrelaçamento fica cada vez mais intenso. Né? Então, após a redução perispiritual e vem a concepção, o corpo começa a entrar em formação e o perispírito vai estar ali atuando, né, de forma muito intensa. O espírito se liga ao corpo por um laço fluídico, molécula a molécula. O laço se aperta até o instante em que a criança vê a luz. Quando ela vê a luz, o corpo já está todo acoplado, tá? Já está todo, né, o corpinho formado. Ali.
Me tire uma dúvida. Quando você fala dessa questão aí do laço que se aperta até o instante em que a criança vê a luz, o reencarne ele começa naquela primeira parte que você falou, aonde na anidação. Se esse feto, se essa criança, ela não vê essa luz, no caso, que ela não nasce, ou porque ela foi abortada, ou porque a mãe morreu e ela morreu junto, sim. O que acontece? Esse processo ele se finda ali. E esse espírito que está ali, ele Volta. não tem nenhum... Volta para o plano espiritual. Mas ele também não conseguiu criar Mas ele nenhum não, estágio ele não completou o processo reencarnatório, porque ele não nasceu. A reencarnação, né, a parte material finda quando eu nasço. Não, eu entendo, mas assim, esse processo da nidação até essa concepção, até o momento que ele vai e ele, né, não existe, ele deixa de continuar ou a gestação, ou morre no parto, ou alguma coisa assim. Sim. Esse processo dessas semanas e meses que ele passou, existe algum propósito espiritual para esse processo tem, ser né? interrompido? A gente assim? até falou, né? Vários propósitos que podem ocorrer. Ou aquele espírito desistiu, ou era um processo, às vezes, que a mãe precisava passar, às vezes é um processo que o próprio espírito desejar reencarnar e não conseguir. Tem várias questões, mas o fato é que ele não completou o processo reencarnatório. Sempre tem, né? Toda experiência, por menor que seja, sempre tem. Porque assim, o aprendizado não é só aqui, o aprendizado é lá também. Quando você volta, o que você vai ressignificar diante do que você passou? Ele vai levar um tempo para conseguir voltar novamente. Normalmente Ele volta com que consciência? Com essa passada? Ele volta ainda numa confusãozinha, porque ele está no meio do caminho. Então, vai ter espíritos, né, próprios para receber esses espíritos que são abortados ou que desistem, né? Porque ele vai precisar se readequar novamente, né? Porque ele vai estar, inclusive, com a estrutura perispiritual dela reduzida ali, né, para aquele feto. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Como é que o perispírito vai voltar ao tamanho normal? É dessa forma. Pelo mesmo processo que foi, ele vai recuperando, né, esse volume, né, e consciência também. Já respondeu? Pronto. Facilitadora boa é isso. Já responde 3 perguntas 4, numa cajadada tá só. Bom demais. Pronto. E quinta fase. Chegamos na quinta fase. Eu já tive contato com meus pais antes, eu já planejei, meu perispírito já foi exprimido, amassado, colocado dentro de outra estrutura, eu já fiquei confuso, né? Esqueci minha vida. E agora? Nasci. Aí, na questão 339, fala que o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação. Para o espírito é tão ou mais difícil encarnar do que desencarnar. Tá? Vários relatos tem, inclusive no filme Nosso Lar mostra muito isso, né? O pesar dos amigos, do parente, porque um deles iria reencarnar, né? Da mesma forma que a gente aqui, porque de qualquer forma, é a saudade que vai ficar, né? Por mais consciência que você saiba que a pessoa vai e volta, mas é a saudade, é o convívio, né? O que mais atinge a gente na perda das pessoas amadas é justamente a saudade, né? É o não ter o contato, certo? Muito maior e, sobretudo, mais longa, na morte o espírito sai da escravidão e no nascimento entra nela, entendendo a escravidão não como algo pesado, né? Porque nosso corpo limita, né, a mobilidade do nosso espírito. Nosso corpo limita o acesso a algumas coisas. Mas nós temos, sim, momentos de liberdade. Então, é uma prisão do ponto de vista, né? Tipo assim, parecendo um castigo, né? Você está preso aí no corpo, né? Para não interpretar dessa forma. A união do espírito ao corpo material só se completa por ocasião do nascimento. Então, se ele não nasceu, então ele não completou esse processo. Então, isso lá. Agora, uma coisa interessante, existem alguns órgãos ainda, que mesmo quando a gente nasce, ainda estão no processo de amadurecimento. Se você olhar a criança mesmo, a moleirinha aberta que a gente fala, ainda não fechou, né, que tem que ter cuidado. O sistema sexual, né, também ainda está num processo de desenvolvimento. Tem algumas coisinhas ainda que vão terminar a formação dela aqui, enquanto encarnados, né? Estou esperando.
Eu só estou de olho aqui na plaquinha, que daqui a um pouco, né? Tem a plaquinha de 10 minutos. Estou vendo. Digamos assim, é por isso que existem os casos de homossexuais, tipo o espírito que nasceu num corpo feminino, mas se encontra, na verdade, se sente com um corpo masculino e vice-versa? Bom, o que eu vejo assim? O espírito não tem sexo. A gente desencarna, não tem sexo. O espírito já viveu todas as experiências, tanto no feminino quanto no masculino, concordam? Eu já fui homem, já fui mulher, já fui mãe, já fui pai, já fui tudo. Então, eu tenho dentro de mim essas duas energias. Pode ser que, numa encarnação, eu já tive várias encarnações, por exemplo, no masculino, resolvo que eu quero uma experiência no feminino. Eu quero trabalhar essa energia. Eu encarno, só que eu não consigo. Eu não me vejo ali. A minha essência não é essa, porque eu ainda estou muito no masculino. Pode ser. Porque existe um espectro aí entre o masculino e feminino. É porque nós somos muito binários, né? Ou é isso, ou é homem ou é mulher, ou é certo ou é errado, é o preto e o branco. E o que existe entre tudo isso? Né? Então, é do espírito. E talvez seja a experiência que ele precisa passar mesmo, sabe? Então, não tem... Eu tenho experiência nesse setor, na sua fala aí sobre que a gente vê. Eu tive uma dificuldade muito grande de engravidar. E uma pessoa me falou, um médium, me disse, a minha dificuldade foi porque eu passei várias encarnações. Eu era uma freira. Eu não tinha contato sexual com ninguém. Então, essa dificuldade. E essa minha filha foi a minha amiga, que era freira também. Então, minha história é muito bonita. A história minha com essa minha filha, entendeu? De uma das encarnações. E é legal pensar que isso também tem uma influência muito grande, né? Porque na própria religião, por exemplo, a pessoa que é freira, quem vai se dedicar a Deus, não tem essa questão do material, né? Não tem a relação, né? Vamos dizer assim, sexual. E isso é visto como pecado. Isso influencia muito, né? São as coisas que a gente coloca aqui, ó. O sexo é um pecado, a relação sexual é um pecado, né? A gente ouviu tanto isso, né? Eu ouvia isso quando eu era criança ainda. Né? Então, isso influencia muito, viu? No psicológico da gente, na realização das coisas, às vezes. Bom, quinta fase. Cheguei na adolescência, puberdade e adolescência. Oh, coisa linda, né? Aí é aquele conflito, aquela coisa, né? E é o momento em que parece que tudo que a gente programou para o filho, ele faz tudo ao contrário, ele quer... Por que será que acontecem esses conflitos, hein, gente? Então, vai ter a resposta agora. Por que será? Por que será que, quando chega nessa fase, parece que a criatura se rebela, não quer mais contato com você, não quer mais fazer as coisas que você quer, vai escolher os amigos que quer, viver as experiências. Por quê? A vida dele, porque ele é um espírito. É um momento em que o espírito chega e diz, estou me assenhorando da minha encarnação. Eu tenho vontade, eu tenho desejos que não são necessariamente os seus desejos. Eu tenho as minhas experiências que são diferentes da sua experiência. Aí ele chega querendo o espaço dele. E é onde tem os maiores conflitos. É nesse período, entre 7 e 12, em algumas literaturas, que a reencarnação verdadeiramente termina do ponto de vista físico e psicológico. Que o espírito chegou. Certo? Até ali ele está na sombra do pai, da mãe, está ainda muito influenciado sobre ainda a vida espiritual, né? A experiência espiritual dele. Com a puberdade se completa a reencarnação, o espírito se é a senhora do seu próprio corpo, responsabilidade e independência em relação à última encarnação e aos pais. É isso que eles querem, né? Eles acham que sabem tudo do mundo, né? Então, é essa questão. Deu para entender aí o ponto do final da reencarnação, quando ela finaliza do porquê? Beleza. Influência do nível de evolução do espírito. A gente falou o tempo inteiro aqui que nossa vibração, que a nossa evolução, ele é que influencia sobre tudo, assim como os outros influenciam sobre a gente.
O grau de evolução, entendimento e conhecimento do processo reencarnatório vai influenciar no tipo de reencarnação, no tipo de corpo, no tipo de experiência. Padrão vibratório em que se encontra enquanto desencarnado. É aquilo que a gente falou, o que você está vibrando, o que eu estou emanando, que conteúdo é esse, aonde eu vou ser, né, levado com o que eu sou, com a minha essência. Na questão 267, seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção, é aquela, né, das escolhas. Né? Pode fazê-lo na sua vida material, porque o espírito tem sempre um momento nos quais fica independente da matéria que habita. Aquilo que eu falei na hora do momento dos desdobramentos, a gente pode aí, né, estar tentando contribuir de alguma forma para a encarnação. E aí eu falo muito, quando eu falo dessa influência, e eu penso muito, que o planejamento reencarnatório não ocorre no plano espiritual desencarnado. Primeiro, porque a gente vive uma experiência espiritual. Isso aqui é uma experiência espiritual. Somos espíritos. Estamos apenas num corpo material, mas é uma experiência espiritual. Desencarnado, é uma experiência espiritual com uma outra realidade. E aí, aonde mesmo que eu planejo? Só quando eu desencarno, o que vocês acham? Gente, o planejamento está aqui, ó. A cada dia, dia a dia, a cada sentimento, a cada palavra, a cada conquista, a cada perda, tudo está acontecendo agora. Você agora está desenhando, né, o seu planejamento reencarnatório. E aí, como é que eu sei meu padrão vibratório? Essa foi uma pergunta que todo mundo me faz. E aí, como é que eu faço para analisar por onde eu ando? Simples, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Qual é, normalmente, os pensamentos que eu tenho? Qual é, né? Normalmente, como eu me comporto diante do outro? Como eu vejo, como eu me relaciono com as dificuldades, com as minhas conquistas, mais uma vez? Qual é o grupo de amigos que eu estou inserido? Qual é o tipo de programa que eu gosto de atender? Qual é o tipo de relação amorosa que eu gosto de ter? Tudo isso são indícios de aonde você anda. E tudo isso são indícios para onde você vai. Tanto no plano espiritual, o que você vai encontrar lá, quanto quando você retorna aqui para reencarnar. Então, é olhar o agora, não é o depois. A influência do pensamento reencarnante, padrão de pensamento em relação à oportunidade da reencarnação, como é que eu estou encarando isso, né? Estou com medo, estou confiante, eu estou, né, determinado a isso. A minha sintonia e vibração, que tem a ver com o que eu falei agora. Potencialização ou atenuação de eventuais provas e expiações pelo entendimento e pensamento, é aquilo, de repente, eu não vou precisar mais passar por uma situação, porque eu já entendi. Né? E na questão 258, ele, espírito próprio, escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio, que é só para amarrar o que a gente já vem conversando. Não há uma encarnação igual a outra. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Não existe dizer, essa criatura evoluiu, essa criatura não aprendeu nada. Aprendeu. Por mínimo que for, mas aprendeu. Cada espírito com sua própria história, porque cada um traça a sua história. A gente está falando aqui que nós somos responsáveis aqui por cada atitude, por cada coisa que vivenciamos. Não é o outro que faz. Nós vamos com as nossas próprias perninhas e pelas nossas escolhas. Processo evolutivo de cada um também influencia muito, né? Onde eu ando, como eu já estou pensando, o que eu já entendi. Mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas, porque somos diferentes. Entendemos a vida de forma diferente. Sentimos de forma diferente, então não tem como ser igual. Né? E aí, a Lê, eu vou pedir para você ler para mim isso aí. Vou beber uma aguinha. Leia. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde o melhor Deus te propiciou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas os justos para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes
Amigos são almas que atraístes com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Resumindo, está tudo na mão da gente. Tudo, absolutamente tudo. E tudo tem um propósito. Então, se algo não lhe agrada na sua vida agora, mude você. Não espere que alguém mude, porque não é uma atitude de outro, é uma atitude nossa, de cada um de nós. Nós sabemos o que é necessário para nós. Nós entendemos aquilo que não está certo. Então, a gente muda. Né? Isso, para mim, resume a aula inteira. A aula inteira. Né? Chico, né? Podia ser. Bom, agora, surpresa. A gente vai ter um teste. Surpresa. A Laísa não avisou que tinha esses testes para você poder passar de ciclo? Não? Nossa, é porque a gente não quer assustar logo no início, né? A gente deixa chegar primeiro, tem um gostinho. Mas, brincadeiras à parte, esse teste é mais para mim do que para vocês, né? Porque se vocês não conseguirem responder, quer dizer que a facilitadora não deu conta da aula. Eu vou colocar algumas questões aqui e vai ser falso ou verdadeiro. E vocês vão dizer para mim, ok? Vamos lá. Em relação à reencarnação, à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas do planejamento? Primeira. Vai. Aí as questões. O planejamento reencarnatório é sempre feito pelo próprio espírito, falso ou verdadeiro? Beleza. Há alterações no corpo espiritual para o processamento da reencarnação? Perfeito. O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico? Os processos de reencarnação não são subordinados à evolução do espírito reencarnante? Tá bem. Parabéns, tem mais. Tem mais, não bate palma, não tem mais. Não. Ainda em relação ao planejamento reencarnatório à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas? A união começa na concepção, nidação. Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório em respeito ao seu livre-arbítrio. Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque são diversas as necessidades humanas. A reencarnação se completa entre os 7 e 12 anos após o nascimento. Parabéns, viu? Parabéns. Gente, essas são as referências, gente. Eu gostaria de agradecer pelo momento. Espero que tenha deixado vocês um pouquinho mais confuso, né? Porque diz que aqui é o objetivo nosso, né, Alê? É deixar mais confuso que dar resposta, para que vocês busquem as respostas de vocês. Tudo que eu trouxe aqui tem muito da Tânia, do que ela estudou, do que ela leu, do que ela entende. Necessariamente não é a forma que vocês devem entender, ok? Então, um grande beijo e até a próxima.